A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da CPAD, a lição de jovens, quarto trimestre de 2021. Hoje a lição de número 5, sobre as bodas do Cordeiro, dia 31 de outubro de 2021. Hoje é o dia que se comemora o dia da Reforma Protestante, 504 anos de uma igreja militante após Martinho Lutero e todo um grupo de reformadores, ele colocar na porta da igreja de Gutenberg as 95 teses, os solos, principalmente a salvação somente pela graça. Então, hoje é o dia da Reforma. Parabenizo a toda essa igreja que já tem 504 anos, a igreja cristã, a igreja fiel à palavra de Deus. Deus abençoe a todos nós. Então, a lição número 5, sobre as bodas do Cordeiro. Nós vimos sobre o tribunal de Cristo, que acontecerá logo, segundo a nossa compreensão, logo após o arrebatamento da igreja, e logo após o arrebatamento, logo após o tribunal de Cristo, agora estudaremos as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Síntese: somente os crentes fiéis ao Senhor participarão das bodas do Cordeiro. Os objetivos dessa lição é apresentar a parábola das bodas do Cordeiro. Segundo, evidenciar as características das bodas do Cordeiro. E terceiro objetivo, mostrar que as bodas do Cordeiro serão um tempo de festa e de alegria para os servos de Deus. Então lá só terão crentes, servos lavados e remidos no sangue de Jesus. Mateus 25, do versículo 1 ao 13, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui na introdução, nós vimos
que depois do arrebatamento da igreja será estabelecido o tribunal de Cristo, foi a aula anterior, onde as obras dos crentes serão provadas pelo fogo. Após esse tribunal de Cristo, nós teremos as bodas do Cordeiro. Este será o tema que nós vamos estudar hoje. Mas antes de estudarmos, já pega o seu dedinho, já clica aí embaixo o seu gostei, se inscreva no canal se não é inscrito, incentive outras pessoas a se inscreverem no canal do professor Álvaro Bruno. Se essas videoaulas têm abençoado a sua vida, faça isso por gentileza. Além de compartilhar, incentive outras pessoas a se inscreverem no canal do professor Álvaro Bruno. Então ele diz, no Antigo Testamento, o simbolismo do casamento era utilizado para mostrar que Deus era o marido da nação de Israel. Isso está em Isaías 54:5. No Novo Testamento, Jesus também é apresentado como noivo, do grego núnfios, por João Batista em João 3:29 e por ele mesmo em Marcos 2:19 e 20. A igreja é apresentada como sendo a noiva de Jesus Cristo, do grego nunfi. Então vamos ver Isaías, eu vou ler na linguagem de hoje. Isaías 54:5 diz assim, falando no Antigo Testamento: pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será seu marido. O Santo de Israel, Deus do mundo inteiro, a salvará. Aqui está fazendo menção ao povo, a Jerusalém, ao povo de Israel. Vamos agora no Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 29. João 3, 29, palavras aqui de João, diz assim: num casamento, João falando, ele falando que ele não é o Messias, ele dizendo que ninguém pode ter nada se não for dado por Deus. Aí o versículo 29 ele diz: num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Então ele diz que Jesus é o noivo, ele estava ali como representante de Jesus. Em Marcos também, Evangelho de Marcos 2:19, abra aí a sua Bíblia, logo depois de Mateus, nós temos o Evangelho de Marcos, Marcos 2, capítulo 2, versículo 19 e 20, ele diz assim, Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com ele? Ele está falando dele mesmo. Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Então, como Jesus estava com os discípulos, então não havia necessidade, digamos assim, por assim dizer, dos discípulos jejuarem, como os dos fariseus, os discípulos de João, todos eles jejuavam. Então, a igreja, ela é apresentada como a noiva de Jesus Cristo. Isso aqui, obviamente, é uma figura de linguagem para ilustrar essa relação íntima entre Jesus e a sua noiva, que é a igreja. Então, a parábola das bodas. Primeiro, o matrimônio. Ele diz, nos dias de Jesus, o casamento judaico era celebrado de maneira distinta do que acontece na atualidade no Ocidente. Então, lá no Oriente, aquela região, e principalmente na época de Jesus, o casamento era diferente. O casamento tinha início com o noivado, quando um acordo formal era assinado. Então, era feito um contrato entre, normalmente, os pais dos noivos,
Era assinado um contrato, esse contrato já era uma garantia de que o casamento iria acontecer. Então, um acordo formal era assinado e o noivo pagava o dote à família da noiva. Geralmente era o amigo do noivo que fazia a negociação e levava o pagamento. Talvez aqui uma menção indireta possa ser feita a João Batista, o amigo e primo de Jesus, aquele que apresentou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, então, o noivo vinha buscar a noiva na casa dela, e então os nubentes saíam em cortejo, né? Os noivos saíam em cortejo. A noiva era acompanhada por damas de honras que carregavam lamparinas acesas até a casa do noivo, onde acontecia um jantar em celebração. Em geral, essa comemoração durava 7 dias. Lembrando, obviamente, que naquela época, naquela cultura, ainda não havia energia elétrica, as ruas não eram iluminadas como hoje, então tudo era feito manualmente. Então essas noivas, elas carregavam lamparinas, né, para poder iluminar durante a caminhada à noite, né? Então, e essa comemoração demorava geralmente 7 dias. Então Jesus, um excelente mestre, um excelente professor, tomou como exemplo, na continuação do sermão profético de Mateus 24, a celebração do casamento, para falar a respeito da sua vinda repentina, né? Da sua vinda lá, que ele cita todo aquele contexto de Mateus 24. Então, no capítulo 25 é a continuação do sermão, e ele começa então a usar algumas parábolas, né? O mestre então diz no versículo 1: o reino dos céus será semelhante. Então aqui uma metáfora, semelhante o que? A 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas ou lamparinas, saíram ao encontro do esposo. Tá? Embora elas estivessem vestidas, para o cortejo do matrimônio e com as lâmpadas à mão, as lamparinas, Jesus declarou que 5 dessas virgens não eram prudentes. Por quê? Lhes faltou o azeite, que é um símbolo do Espírito Santo. Faltou então o azeite para seguir até o fim do cortejo, para chegar no seu destino. E aí ele faz a aplicação: precisamos estar preparados até o fim, pois não sabemos a hora em que o noivo virá. Então, elas tinham a lamparina, essas lamparinas estavam ligadas, estavam acesas, mas aquele percurso não era curto, e precisava ter reserva. E essas virgens imprudentes, elas não levaram azeite de reserva, elas não tinham reserva. E isso aponta, para o fato do Espírito Santo, da pessoa não ter um relacionamento com o Espírito Santo, não ser cheio do Espírito Santo, não ter essa comunhão, essa reserva com o Espírito Santo. É disso que trata essa aplicação, tá? Pois essa preparação é a ajuda do Espírito Santo para a gente conseguir chegar até o final. Então, a parábola das bodas, então nós temos aí o matrimônio, agora veremos as virgens. As 10 virgens, que seriam as damas de honra, elas estavam aguardando o noivo. Óbvio está. Estavam vestidas de acordo com o evento, estavam prontas. Porém, somente 5 delas eram prudentes e levaram, conforme falamos no subtópico anterior, uma reserva de azeite suficiente para o caso de o noivo tardasse a chegar. Tá? Jesus estava ensinando a respeito da necessidade de estarmos preparados para o encontro com Ele
todos os dias da nossa vida, pois não sabemos quando esse encontro se dará. Então, nós precisamos estar preparados todos os dias. Essa é a aplicação. E aí ele traz mais uma aplicação. Vivemos tempos difíceis e precisamos perseverar na fé, pois não sabemos o dia e nem a hora que o noivo voltará. Carecemos do azeite em nossa lamparina, a fim de que ela não venha a se apagar caso o noivo, que é Jesus, demore a voltar. E aí ele faz essa pergunta: sua lamparina está abastecida de azeite? É tempo de buscar ao Senhor, orando, lendo a palavra de Deus, jejuando e praticando tudo o que Jesus nos ensinou a guardar. Então nós vivemos uma época difícil, momentos conturbados, precisamos de muita prudência e principalmente precisamos buscar mais a palavra de Deus, buscar mais o Espírito Santo, orar mais, vigiar mais, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. É isso que ele está dizendo aqui. Então essas virgens aqui simbolizam os crentes, tá? Os prudentes e os imprudentes. Há muitos crentes que não estão vigiando, que não estão preocupados com a vida espiritual, não estão preocupados com o arrebatamento da igreja. Então esses são os crentes chamados loucos, tá? Imprudentes. Subtópico número 3, ele diz: não vos conheço. Depois de irem comprar o azeite, que elas precisavam, o azeite delas acabaram, as virgens loucas retornaram à casa do noivo. Elas tinham ido comprar azeite e elas voltaram, numa última tentativa de entrar para a festa. Entretanto, já era tarde demais. A resposta do noivo serve de alerta para nós, que é o versículo 12. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Então veja, chegou tarde, chegou depois da hora. E aí ele faz a aplicação. É tempo de buscar a Deus e deixar de lado tudo aquilo que é efêmero, tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é terreno. Não basta ser um religioso, mas é preciso ter a vida espiritual saudável. E isso significa ter comunhão, intimidade com Jesus, intimidade com o Espírito Santo. Muitos estão nas igrejas, mas estão vivendo como as virgens loucas, pois não tiveram uma experiência real de salvação, não experimentaram o novo nascimento, não experimentaram a santificação, e estes, infelizmente, no grande dia, ouvirão do Senhor: eu não conheço vocês. Que a nossa fé esteja firmada em Cristo Jesus e que não venhamos a nos tornar amigos do mundo e imprudentes, loucos. E aí ele cita Tiago 4:4, Ele diz: pois não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago 4:4. Não sabemos quando o Senhor voltará, por isso sejamos prudentes. Então, conforme já mencionei no início desse subtópico, há muitos crentes que vivem, só tem nome de crente, só tem carteirinha, até participa da Santa Ceia, mas não teve uma mudança de vida, não se arrependeram de seus pecados. Alguns estão até participando da ceia em pecado, de maneira equivocada, morrendo cada dia mais espiritualmente. Crentes que já não oram, que não vigiam, que não têm um compromisso com a instituição igreja, crentes que não frequentam escola dominical,
Graças a Deus pela sua vida, né? Você, professor de escola dominical, você, aluno de escola dominical, você que está aqui no canal do professor Álvaro Bruno, porque nós estamos buscando melhorar a nossa fé e estarmos preparados espiritualmente para o arrebatamento da igreja, para as bodas do Cordeiro. Tá? E aí ele diz, pense o que faz ou o que fez a diferença entre as virgens prudentes e as loucas. A diferença está em que as loucas não atentaram para o fato de que o noivo poderia chegar a qualquer momento. Jesus em breve vem. Ele pode voltar a qualquer momento. E eu e você precisamos estar preparados todos os dias, todas as horas, em concerto com Deus, para não nos arrependermos daquele grande dia e sermos deixados para trás. Subtópico número 2. Tópico número 2. As características das bodas do Cordeiro. Vamos ver. Primeira característica. Quando é que se dará ou se darão as bodas do Cordeiro? De acordo com a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, as bodas do Cordeiro serão um evento magnânimo que acontecerá após o tribunal de Cristo e antes da volta gloriosa de Jesus com a sua igreja glorificada. Então, nós, da Assembleia de Deus, na nossa declaração de fé, nós entendemos e fazemos essa leitura da escatologia bíblica. Respeitamos as diversas leituras de outras denominações, mas a nossa é. Então, essas bodas acontecerá logo depois do tribunal de Cristo e antes da volta de Jesus com a igreja glorificada para salvar Israel da destruição total no período, na segunda parte da grande tribulação. Sabemos que o arrebatamento, quando Jesus virá buscar a sua noiva, acontecerá também na nossa declaração, segundo a nossa declaração de fé, segundo a maneira como a Assembleia de Deus interpreta a escatologia, tá? Então, o arrebatamento, quando Jesus virá buscar a sua noiva, acontecerá antes da grande tribulação. Ou seja, nós somos pré-tribulacionistas. Nós não cremos que iremos passar pela grande tribulação, tá? Então, isso vai acontecer, o arrebatamento, antes da grande tribulação. Enquanto o juízo de Deus por 7 anos, que é o que nós chamamos de grande tribulação, estiver acontecendo aqui na terra, a igreja estará lá no céu, tá? Estará lá nos céus, e depois de adornada no tribunal de Cristo, depois, conforme vimos na aula passada, depois dela receber os galardões, os crentes receberem suas recompensas, então essa igreja adornada participará do casamento, do banquete do casamento real, tá? Então vai haver essa comemoração, a união eterna entre os crentes, os salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, com o noivo, que é o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Então vai ser esse casamento real. Obviamente que quem vai celebrar é o Pai eterno, não é isso? Depois de terminada as bodas do Cordeiro, então depois daquela comemoração, tá? Jesus virá juntamente com a igreja e então sim, todo o olho o verá. Então aí ele virá para livrar Israel no final da grande tribulação. Volto a insistir, essa é a nossa linha de interpretação escatológica, a linha interpretativa da Bíblia, segundo a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Respeitamos outras leituras, mas nós fazemos essa leitura que nos parece a mais razoável, a mais coerente. Então nós vimos quando é que vai se dar. Segundo o subtópico, o grande banquete, a grande festa.
O Senhor Jesus deseja cear com a sua igreja. Em Apocalipse 3:20, ele declarou à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse desejo de Jesus será plenamente satisfeito lá nas bodas do Cordeiro. Contudo, é bom lembrar que as bodas do Cordeiro serão somente para aqueles que venceram o mundo, a carne e o inimigo. Apocalipse 3:21. Se você puder, abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, lá no último livro da Bíblia, chamado Apocalipse, o livro das últimas coisas. Apocalipse 3:21 diz assim: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, quem é que venceu e venceu o quê? Venceu o mundo, venceu a carne e venceu o inimigo, o nosso tentador. Então, somente os vencedores terão direito de se assentarem à mesa do Senhor. E quem serão os perdedores? A começar por aqueles que não foram arrebatados. Esses já são perdedores, mas eles terão, durante a grande tribulação, digamos assim, uma nova oportunidade, agora entregando a própria vida ao próprio sangue. Tá? Também durante o milênio, aqueles que estiverem aqui também terão a nova oportunidade de salvação, mas não vai ser fácil. Tá? Então, o banquete é para os que vencerem. Subtópico 3, a conclusão do plano da redenção. Durante toda a história da igreja, o desejo de Deus sempre foi conduzi-la até as bodas do Cordeiro, até esse momento que nós estamos estudando. Agora, diante da imortalidade, ou seja, os crentes já na eternidade, com o corpo glorificado, diante da imortalidade e da incorruptibilidade dos corpos dos santos, que foram transformados no arrebatamento, a noiva de Cristo terá a imagem de Deus restaurada e a própria natureza intrínseca de Cristo. Então, todos lá seremos parecidos com o nosso glorioso e Salvador Jesus Cristo. Nós teremos a natureza de Jesus. Será o triunfo da igreja do Senhor, a igreja que aqui na terra foi maltratada e perseguida. Todavia, agora nós vamos poder dizer, conforme Cantares 2:4, levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o seu amor, era o amor. Então, o tempo de cantar da igreja chegará. Também Cantares 2:12 diz, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Então, tudo isso fazendo menção a essa conclusão do plano da redenção, da igreja agora glorificada, participando desse grande banquete celestial e real que é o casamento da igreja com o seu noivo Jesus de Nazaré. Então vamos lá, pense. Você acredita, isso é para mim e para você, que vamos participar das bodas do Cordeiro no céu? Você tem essa fé? Você está estudando, você está meditando? Você crê nisso de verdade? Aí vem um ponto importante. Se permanecermos fiéis ao Senhor, iremos ter a honra e o privilégio de nos assentarmos à mesa com Ele. Então, muito cuidado, meu irmão, minha irmã, como você está vivendo a sua fé em Deus, a sua fé na palavra de Deus.
Cuidado com as heresias, cuidado com as interpretações equivocadas. Leia a palavra de Deus. Peça o Espírito Santo para te ajudar na interpretação correta da palavra de Deus. Vamos ao tópico número 3, caminhando para o final. Tempo de festa e de alegria. Subtópico 1, alegria, exultação e glória. O texto de Apocalipse 19:7 traz esperança e alegria para todos os crentes em Jesus Cristo. Por quê? Porque neste mundo nós enfrentamos tribulações, tristezas e provações, mas temos a certeza de que haverá um tempo de júbilo, festa e alegria sendo preparado para nós. Olha o que diz Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Eu não sei você, mas que eu me lembre, eu nunca participei de um casamento onde todos estavam tristes. Nunca vi uma noiva casando com um noivo defunto ou vice-versa. Isso parece que é velório, porque casamento, né, tem alegria, tem festa, tem bolo, né, tem música, enfim, é isso que vai acontecer. Então, nesse texto que nós lemos, temos dois verbos de ação. O primeiro é regozijar, do grego kairo. É bom você começar a aprender a falar grego. Fala aí, grego, kairo. E o segundo é alegrar. Esse aí é do grego agalial. Esse é mais fácil, agalial. Depois o professor Ronaldo me corrige, agalial. Isso significa alegrar. Então, depois de um longo período de sofrimento, obviamente aqui na terra, a noiva do Cordeiro, a igreja, desfrutará de um tempo glorioso junto do seu amado, junto do Senhor Jesus Cristo, lá na eternidade. Seremos servidos pelo próprio Jesus e ali experimentaremos o maná celestial. Graças a Deus que eu não fechei a Bíblia. Abra aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, se você não fechou também. Apocalipse 2:17, que diz assim. 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então veja, nós vamos comer o maná escondido, né? Coisa celestial, coisa divina. Tá? Talvez, e aqui vem uma aplicação, talvez você esteja enfrentando momentos de dor e sofrimento. Porém, não desanime, pois chegará um dia em que você vai experimentar a verdadeira alegria e estará para todo sempre junto com o Senhor. Portanto, vale a pena. Tudo que nós estamos passando nesta vida, eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dificuldade, você também não sabe quais são os meus sofrimentos, mas todos nós estamos num processo de purificação da nossa fé. E isso tem a ver com tribulação, com dificuldades, com problemas. Mas vale a pena você continuar até o fim, porque lá no céu não haverá mais dor, nem pranto, nem lágrima, nem dificuldades, nem tribulações. Lá nós estaremos para todo sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vale a pena, há uma recompensa muito grande. Não perca essa viagem que nós estamos fazendo. Subtópico 2, a esposa se aprontou. A expressão usada para aprontou é do grego etoimazo. Olha aí, professor Ronaldo. Pode ser traduzida como ataviou ou adornou-se perfeitamente. Aquele trabalho
que toda noiva faz quando vai casar, né? O dia da noiva, vestido, cabelo, tudo tem que estar perfeito para a hora do casamento. Então é isso, e isso para o casamento dos séculos, né? Nunca houve um casamento como esse chamado Bodas do Cordeiro. Nenhum casamento, por mais lindo que tenha sido aqui na terra, jamais vai se comparar com esse casamento que vai acontecer lá em cima. Sabemos que em um casamento todos aguardam a chegada da noiva e a sua entrada triunfal em meio aos seus convidados. Uma noiva não se apresenta de qualquer maneira. Ela investe no seu vestido de noiva, gasta dinheiro com penteado, com buquê e todos os preparativos para aquele dia que será tão especial e marcante em sua vida. Todos nós sabemos disso. Um dia também nós, eu e você, teremos vestes especiais. Olha o que diz Apocalipse 19:8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho puro, linho fino e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então nós já estaremos galardoados, né? Estaremos com as justiças daquilo que nós praticamos, né? E já teremos passado pelo julgamento das obras. Então, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, também Apocalipse 3:5. Lembrando que essas vestiduras brancas, não é essas roupas brancas que nós temos aqui na terra, é algo surreal, né? Ele usa vestiduras brancas só como uma indicativa, para você mais ou menos informando a ideia, que lá esse branco é algo mais alvo que a neve, né? Então está chegando a hora do noivo vir buscar a sua noiva. As bodas do Cordeiro, esta festa que nós estamos falando, são a coroação do amor de Jesus Cristo por sua igreja. Então Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, né, do 25 ao 27. Esse é o amor de Jesus pela igreja do Senhor. E por último, subtópico 3, um chamado especial. Apocalipse 19, verso 9, afirma que felizes serão todos aqueles que foram chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, bem-aventurados aqueles que participarem das bodas do Cordeiro. Esse evento relata não apenas a união entre o Cordeiro e a igreja, entre Jesus e a igreja, mas também a posição elevada que será conferida aos santos de todos os tempos, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, até os dias de hoje. Essa posição elevada, uma vez que foram transformados na imagem de Cristo, segundo aos Coríntios 3:18, vale a pena nós darmos também mais uma olhadinha nessa referência na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Segundo aos Coríntios 3:18, diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então veja que nós seremos transformados e estamos já nesse processo de transformação à imagem e semelhança do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Então, assim como uma moça se alegra com seu marido em sua noite de núpcias, nós também nos alegraremos em ver a união do Cordeiro com a sua noiva. A igreja de Cristo, a noiva,
se casando com o Senhor Jesus Cristo lá na eternidade. Então, ele manda que você pense o seguinte: por que é uma bem-aventurança participar das bodas do Cordeiro? E ele diz: o evento das bodas do Cordeiro será o encontro glorioso de Cristo com a sua igreja. Isso será maravilhoso e isso deve alegrar profundamente o meu e o seu coração. Então aqui nós terminamos a lição número 5, as bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, seu comentário. Incentive outras pessoas a se inscreverem no nosso canal. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.